E ali nós meditamos na palavra e foi indagado qual caminho nós estamos percorrendo, descendo, né? E nós entendemos que só há um caminho. E aí, o culto de hoje, a palavra de hoje que Deus ministrou para mim quando o pastor ministrava, Deus ia falando no meu coração, foi essa seguinte pergunta: neste caminho que nós entendemos qual é, como cristão que somos, você vai com quem neste caminho que Deus nos coloca para percorrer? Porque nós temos uma caminhada a percorrer aqui, e é árdua, não é um caminho. Nós, como já meditamos, nós não vivemos o chamado de Cristo, não é para ir para um jardim bonito, é um caminho árduo que tem. O convite de Cristo é esse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas nesse caminho, com quem você vai? Com quem você vai percorrer esse caminho? E aí nós vamos meditando. Quando o pastor estava ministrando domingo passado, Deus me levou lá em Êxodo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Êxodo capítulo 33, inclusive nós lemos no prefácio aí, quando conta aquele período logo após eles terem levantado o bezerro de ouro, terem feito aquela adoração que afrontou a Deus. Depois de toda aquela passagem, Deus fala com Moisés que não vai com eles, que Deus vai mandar um anjo, mas não iria com Moisés. Que coisa interessante, no percorrer, no caminho que eles teriam pela frente, Deus não iria com ele. Deus chama Moisés, fala que vai levar eles para uma terra que emana leite e mel, mas que não iria com eles. E aí Moisés vai chegar e vai dizer lá no versículo 15: se não fores conosco, não nos envie, não nos tire daqui. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui, em outras versões. Que coisa interessante, Moisés falou: não, como que nós vamos fazer essa caminhada se tu não for conosco? Como é que nós vamos convencer as pessoas que tu és o único Deus vivo e verdadeiro, se a tua presença não está conosco? Não importa quem tu nos envie, nós só vamos sair daqui se tu fores conosco. E Deus vai atender o pedido de Moisés. Mas olha que coisa interessante, olha a expressão de Moisés, que na caminhada a presença de Deus tinha que estar com eles. Não podia eles caminharem, fazer esse percurso, eles saírem, sendo livres, libertos do Egito, agora percorrer todo um deserto, todo um período de tantas coisas, sem a presença de Deus. Apesar de todas as suas falhas, das serviços que eles tinham, mas eles necessitavam da presença de Deus, eles precisavam da presença de Deus. E aí, nós, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos da presença de Cristo junto conosco. E é interessante que, como Deus fez aquela colocação para Moisés, Jesus tem uma condição. Ele nos coloca uma condição quando Ele nos convida a seguir. Ele coloca uma condição para que nós possamos seguir a Jesus, para que Ele esteja conosco. Porque, queridos, não dá para você entender que nessa caminhada que nós temos, nós não possamos estar caminhando sozinhos. Com as nossas forças espirituais que temos, os nossos sacrifícios que podemos apresentar, nós necessitamos da presença de Jesus junto conosco todos os dias, nessa caminhada árdua que nós temos pela frente, nesse caminho tão difícil que nós temos pela frente. Mas Jesus impõe uma condição para que Ele esteja comigo e com você nessa caminhada. Olha só o que Jesus Cristo fala com um jovem que parecia perfeito dentro da sua caminhada, porque Jesus percebe que algo falta a ele e fala assim: vende tudo que tens, depois vem e segue. Vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois você vai vir e me seguir. O porquê que Jesus coloca isso? O porquê que Jesus ele indaga o jovem entregar aquilo? Porque Jesus sabia que o jovem tinha um outro Senhor na vida dele. Naquela caminhada que aquele jovem fazia, um jovem religioso, ele tinha um outro Senhor que não era Cristo, era o dinheiro. E na caminhada, para Jesus estar conosco, Jesus precisa ser o Senhor dessa nossa caminhada. Jesus precisa ser o único Senhor da nossa vida. Não tem como servir a dois senhores, não dá para andar com Jesus e Mamon do nosso lado na nossa caminhada. Há apenas um Senhor. A questão aí não é a
questão do dinheiro em si, é o senhorio que o dinheiro tinha na vida daquela pessoa, como tantas outras coisas têm senhorio na vida de outras pessoas que não é Cristo. Então é necessário nós abandonarmos qualquer outro senhorio para que Jesus seja o único Senhor, para que Ele esteja conosco. Jesus vem falar algo muito forte. Ele vem dizer: se alguém deseja andar comigo, é necessário abandonar tudo para me seguir. Em outras palavras, Ele vai dizer: se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa forte que Jesus está falando. Ele não está falando de coisas materiais. Ele não está falando em você ser apegado a pecados. Não. Ele está falando em você amar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos. Olha, como é que eu não vou amar meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos e minha própria vida? Mas se eu amar tudo isso mais do que a Jesus, eu não posso seguir a Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus Cristo. Jesus tem que ser o nosso único Senhor. Então, na nossa caminhada que nós temos, querido, para Jesus estar conosco, como Deus esteve com Moisés naquela caminhada, e nessa nossa caminhada, com quem você está indo, eu quero ir com Jesus. Ele precisa ser meu único Senhor. O que eu ainda preciso abandonar? Quem que está acima de Deus na minha vida? Quem que está acima de Deus na sua vida? O que é que te tira a atenção hoje à noite aqui, que você não preste atenção na voz do Senhor? O que é que te tira a atenção, que você fica conversando com quem está do teu lado e você não escuta a voz do Senhor? O que é mais importante? Você acha que você zomba do pastor que aqui fala, você está zombando do próprio Deus. E aí é isso que Jesus fala: se a minha voz não for a voz mais importante para você, você não é digno de ser meu discípulo. A falta de reverência com as coisas de Deus é um negócio impressionante, querido. Todas as vezes o pastor precisa vir aqui chamar a atenção, porque chega a ser imoral. Deus está proferindo a sua palavra e você não dando atenção para a palavra de Deus. A irreverência é uma coisa imoral. Reverência à palavra. Você acha que nós estamos reunidos aqui para quê? Para brincar? É em nome de quem que nós estamos reunidos? É em nome do pastor Roberto? Da irmã Sofia? Do Júlio César? Nós estamos reunidos no nome de Deus. E a palavra de Deus diz que como 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Então Deus está presente aqui, nós somos apenas vaso. Um vaso pequeno, mas que Deus usa. E se eu não entender que Deus é acima de tudo, como a gente tanto falou nos slogans que estavam por aí, Ele não vai andar com a gente. Nós não poderemos andar com Ele. Se teu amor a qualquer outra coisa que seja, e aqui quando Jesus fala, Ele fala de coisas que parecem plausíveis, justas. Amar o pai, a mãe, o filho. O jovem rico já foi o dinheiro. Mas ele fala que se você não deixar pai, mãe, filho, filhas, irmão, tudo que for, inclusive a sua própria vida por Ele, Ele não vai poder andar contigo, querido. Você não vai ter a presença de Jesus do teu lado, porque você não vai ser discípulo dele. Não pode ser meu discípulo. Não tem exceção, não tem como Jesus ser o meu discípulo. A supremacia de Jesus precisa prevalecer. E aí em todas as áreas. Se Jesus está falando, a voz do Senhor tem que prevalecer sobre qualquer outra voz. Então a supremacia de Cristo tem que ser acima de tudo. Acima de tudo, para que Ele seja o meu Senhor. Vocês não dizem que sou Senhor e Mestre? Então Deus tem que ser Senhor e Mestre, né? Assim que Ele falou para os seus discípulos. Então Deus precisa, Jesus precisa ser o meu Senhor. O que é que ainda nós temos acima de Jesus nas nossas vidas? Se faça essa pergunta. O que é ainda que eu, talvez, se Jesus pedir para me abandonar, eu vou me entristecer, como aquele jovem rico se entristeceu porque ele tinha muito dinheiro? O que é que teu amor lhe dá muito, que você talvez se entristeça para seguir a Jesus Cristo?
para que nós possamos entender que nesse caminho que nós temos que percorrer, nessa caminhada, Jesus esteja conosco, que é fundamental, porque você vê Moisés: se tu não fores conosco, não nos tire daqui. Sem Jesus Cristo, querido, que nós não saímos do lugar. É derrota certa. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Eu preciso de Jesus ao meu lado. E Ele tem que ser meu Senhor. Absolutamente tem que ser meu Senhor, querido. Supremo em todas as coisas. E você pode ter certeza que durante essa nossa caminhada, querido, que nós vamos fazer, que nós temos pela frente, que é a vida, que nós temos esse caminho a seguir, que Jesus nos convida a caminhar, nós vamos passar por dias muito difíceis. Nós vamos passar por caminhos difíceis de trafegar. Não sei se você já viajou e você encontrou caminhos assim. Quem vai aqui para o Pará, que pega aquela ali para Itaituba, você vai ver a Toledo, caminhos difíceis. E a vida muitas das vezes apresenta caminhos assim para nós, muito difíceis. E se nós estivermos sozinhos, verdadeiramente será uma derrocada as nossas vidas. Nós vamos passar por situações adversas, onde o medo para nós caminharmos aquilo vai querer tomar conta de nós. Nós vamos passar por caminhos totalmente espinhosos. Todos nós vamos passar por caminhos assim. A caminhada que Cristo fala é estreito, é apertado. Não é um caminho largo, folgado, não. E esses caminhos vão ter dificuldades incríveis. E talvez esse caminho vai nos levar para fornalhas de fogo muito ardente. Vai ter momentos da vida da gente que esse caminho vai nos impulsionar, porque são da supremacia de Cristo na nossa vida, a fornalhas de fogo ardente. E aí nós vamos ser indagados: é para lá que eu vou caminhar, eu vou ter que ir para lá, e muitas das vezes eu vou ter que tirar a supremacia de Cristo para mim não entrar nessa fornalha. Vocês conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi imposto a eles adorar um outro Deus que não ser o Deus verdadeiro, tirar a supremacia de Deus, e tinha uma fornalha de fogo ardente esperando para quem assim o fizesse, e eles não adoram, eles não tiram a supremacia. E muitas das vezes a nossa vida vai acontecer isso. Muitas das vezes a caminhada, querido, vai ser árdua, e você vai ver expectativas não tão agradáveis. Mas o que a gente tem que entender como cristão é que nessa nossa caminhada que nós vamos ter na nossa vida, não importa a circunstância, querido, que vai apresentar, mas importa sim com quem você vai estar passando por essa circunstância. Quem vai estar ao seu lado? É Jesus? Se você realmente coloca Jesus como teu Senhor, como teu único Senhor, o Senhor da tua vida, e tudo tu abandonou a Ele, inclusive a tua própria vida, aquele que perdeu a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Não te preocupa com a circunstância, não te preocupa se a fornalha vai aquecer 7 vezes mais. Não há promessa de você não passar por esse caminho. Não há promessa de Deus que Ele vai inibir você passar por dias difíceis. Não há. A promessa que tem é que Ele vai estar contigo nesses caminhos. É verdade, ó rei, respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Não importa por onde você ande, querido, se você estiver com Jesus. Se você estiver com Jesus, você é mais do que você. Nós não temos que nos preocupar com os dias difíceis, com as tribulações que se apresentam para nós, porque muitas das vezes a gente perde um noite de sono, nos angustiamos, ficamos ansiosos pela segunda-feira que vem, pelo outro dia que vem. E Jesus Cristo fala: não fique ansioso por isso. Ele diz em outras palavras: se preocupe que eu esteja ao seu lado, busque o reino de Deus e a sua justiça, se preocupe que eu esteja com você. Porque se nós estivermos com Jesus, querido, não importa o que tenha no outro dia, Ele vai estar conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Ele não nos livrar, não tem problema, nós vamos. E quando eles entram lá dentro, o rei percebe, mas não eram 3, e eles estão passeando, e os soldados que foram levar eles lá dentro morreram queimados de calor.
Mas de repente tinha um quarto homem ali dentro, uma quarta pessoa que tinha a aparência do Filho de Deus. Nem que eu ande pelo vale da sombra da morte, nem que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa o dia que eu for, se Deus estiver comigo, querido, eu não mal nenhum temerei. Mal nenhum temerei. Muitas vezes nós vamos passar por fornalhas quentes, vales terríveis, desertos escaldantes, mas sempre, sempre, sempre o Senhor Jesus vai estar conosco. Se nós decidirmos seguir esse caminho, se nós decidirmos estar com Jesus, é contigo que nós vamos. É por isso que Moisés falou: se a tua presença não estiver conosco, não nos tire daqui. Mas se a tua presença estiver conosco, nos leve a qualquer lugar. Se nós estivermos Jesus, se nós entendermos isso e abandonarmos tudo, como os discípulos assim fizeram, como nós devemos fazer, Jesus ser o nosso único Senhor, Ele ser o nosso companheiro de caminhada, Ele está ao meu lado. Uns fazem menção de carro, de cavalo, mas eu faço menção de Jesus Cristo. Se Jesus estiver do meu lado, não importa se você não tem recursos, não importa se você está sozinho neste mundo, não importa se é um mar vermelho, se é uma fornalha de fogo ardente, se é uma cova cheia de leões, se é o vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Jesus vai estar contigo todos os dias. É uma promessa do Senhor Jesus. Ele garante: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele próprio falando, Mateus relata lá no finalzinho do Evangelho. Quando Jesus ressuscita, ele diz para os discípulos: não tenham medo, eu garanto para vocês, eu vou estar com vocês todos os dias. E quantas as vezes, querido, nós ficamos angustiados pelas dificuldades que nós passamos, pelas angústias, pelos dias tão difíceis, pelos caminhos tão espinhosos, e esquecemos que Jesus está ao nosso lado. É isso que Jesus vem dizer para nós. Olhe para mim, olhe para o alto, é de lá que vem o teu socorro. É em Cristo que nós temos que colocar a nossa esperança. Essa nação deve andar de braços dados com Jesus. Essa igreja deve andar de braços dados com Jesus. Você deve andar de braços dados com Jesus. Porque não importa por onde você anda, não importa. Nós estivermos com Jesus, nós sempre, sempre vamos estar bem acompanhados. E a vitória vai ser nossa em nome de Jesus, porque Ele venceu o mundo. É interessante que nos momentos bons da nossa vida, sabe, o dia do casamento, o nascimento do nosso filho, sabe, quando a gente passa no vestibular, um filho passa, os momentos agradáveis, nós glorificamos a Deus. Nós sentimos a presença do Senhor. Quando nós estamos louvando aqui, eu cansei já ver a Adriana louvando, pastor, a presença de Deus estava forte. Como a gente percebe isso, né? Sabe, nos momentos alegres e felizes, como nós percebemos como a gente murmura, como a gente esquece, quando a gente está, sabe, caminhando pelo deserto, como a gente costuma murmurar e reclamar e falar: Senhor, por que tu me deixaste? Por que tu está deixando passar por isso sozinho? Por que, sabe, momento de separação, momento de uma morte de um ente querido, momento de uma dificuldade da saúde, da financeira, como nós temos essa tendência de murmurar e entender que Deus nos abandonou. Porque estamos passando por dificuldades, porque estamos passando por momentos tão difíceis. Como nós tendemos a olhar e falar: estou sozinho, Jesus não está mais comigo. Mas nos momentos alegres você percebia a presença de Jesus, mas nesses momentos parece que você não percebe. E é interessante que é justamente aí, quando você olha, como naquele poema, Pegadas na Areia, que você olha e vê só as suas pegadas, mas por que, Senhor, tu me abandonaste?
É aí que nós não compreendemos. É nesses dias mais difíceis é que Jesus mais está conosco. É nesses dias mais difíceis que nós percebemos que essas pegadas não são nossas, é de Cristo, porque Ele nos carregou. Porque Ele levou sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa dor, toda a nossa angústia. Se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz do Calvário, querido, nós estaríamos consumidos. É por isso que a mulher de Jó não entendia e não compreendia ele glorificando a Deus na hora das suas dificuldades. Nós precisamos entender que Jesus está conosco todos os dias. Se realmente Ele for o Senhor de nossas vidas, se realmente Ele for o nosso único e verdadeiro e suficiente Salvador, e nós entendermos, compreendermos, desejarmos que Ele ande conosco, que Ele marche conosco, querido, não te importa, não murmure, não murmure, apenas caminhe, apenas caminhe. Como a gente gosta de murmurar, como a gente gosta de reclamar e não compreender. Às vezes eu e o pastor Roberto, a gente conversando, orando, às vezes a gente não entende, mas é quando a gente é mais fraco que a gente é mais forte. É nesses dias que Deus está mais presente conosco. Você não sabe, você está achando difícil, porque você não sabe o que eu suportei com você. Você não sabe o peso que eu estou carregando. Tu está achando a tua cruz pesada? Você não sabe o peso da cruz. Jesus está falando para mim, que começou a falar domingo passado, Ele está dizendo hoje para você. Se você decidir andar com Ele, Ele jamais vai te abandonar. Ele vai lá no teu casamento, no aniversário do teu filho, vai nas tuas festas, no dia que você estiver bem feliz. Você pode ter certeza, aquele dia mais difícil Ele vai ser o primeiro, sabe? Aquele dia mais difícil Ele vai falar junto do teu lado. No dia que você morrer, Ele vai ser o primeiro a pegar na tua mão e ressuscitar. Ele vai ser o primeiro a falar: Lázaro, sai para fora. Porque a morte não venceu Jesus Cristo, e a morte não vai vencer nem a mim, nem a você. Por isso que Paulo dizia: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Compreenda isso. Compreenda que a coisa mais importante que nós temos que ter na vida é a certeza de estarmos andando junto com Jesus Cristo. Mas para isso, Ele precisa ser supremo. Ele precisa ter a supremacia. Ele precisa ser o teu Senhor. Você precisa viver sob o senhorio de Cristo. Nada acima dele. Você pode caminhar. Pode caminhar. Porque Moisés falou: sem tu, não nos tire daqui. Não nos tire. E eu fico imaginando como tem pessoas corajosas de querer caminhar as veredas dessa vida sem Jesus. Como tem pessoas confiando no seu conhecimento, nos seus recursos, no seu poder. Que nós possamos clamar a presença de Cristo, segurar a sua mão e Ele segurar a nossa vida. Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Ele está falando para você essa noite. Você está passando por isso aí? Eu estou contigo. Não te preocupe, eu estou com você. Eu estou com você. Não tenha medo. Não murmure. Não fique ansioso. Mas busque o reino de Deus em sua justiça. Porque eu vou estar ao seu lado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Para que Deus derrame bênçãos sobre as nossas vidas. Você vai com quem? Eu vou com Jesus. Eu vou seguindo com Jesus. Sempre. Sempre. Entregue sua casa para Jesus. Entregue seu casamento para Jesus. Entregue seus filhos para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Que Ele seja Senhor da sua vida.
Feche seus olhos aí. Pai amado, Deus querido, santo e maravilhoso. Ó Senhor, Tu faz um convite para nós, Senhor, para seguirmos a Ti. E precisamos ter, Senhor, convicção, Senhor, que aqueles discípulos tiveram de deixar tudo para trás, Pai. O barco, a empresa, o pai, a mãe, eles não pestanejaram, Senhor Jesus. Te seguiram, porque entenderam que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Pai. E muitas das vezes, Senhor, nós temos ainda nos apegado a coisas, Pai, para Te seguir. Muitas das vezes, Senhor, nós temos olhado para a aflição desse mundo que apresenta para nós, Senhor, e ficamos angustiados, querendo os recursos desse mundo e esquecemos, Senhor, de buscar a verdadeira solução para as nossas vidas, que é a Tua presença, Pai. Porque o problema não é entrar na fornalha, Senhor. O problema é Tu estar conosco, porque se Tu estiver conosco, Senhor Jesus, a fornalha não nos queimará, Pai, mas o Teu nome será glorificado, Senhor. Ô Senhor, se conosco, Pai. Como Moisés falou, se Tu não for conosco, não nos tire daqui, Senhor. Senhor Jesus, que nós possamos caminhar mais para a Tua presença, Senhor. Que nós possamos decidir isso, Pai. Estar contigo, Senhor Jesus. Confiar apenas e exclusivamente em Ti, Pai. E adorarmos única e exclusivamente o Teu nome, Senhor. Opera na vida de cada um aqui, Senhor. Cada um de nós aqui possamos estar andando, amparado por Ti, todos os dias. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.